Gente, bom dia a todos. Hoje a gente chega no último encontro do segundo ciclo de formação Eri Camará. Essa ação ela integra o projeto Capoeira é a Arte do Brincar, que é um projeto nascido em 2019, que vem buscando construir uma rede de possibilidades e de fazeres para e com as crianças, a partir dos saberes da capoeiragem, dos xirês e do chão de terra. É um convite à escutativa, a trocas, bulimentos e a semeadura de sementes frutíferas que nutram a nós e aos nossos, para que a gente possa romper com as monoculturas que insistem em querer minguar os territórios, do brincar e do criar. E com isso a gente possa retornar. Hoje, 23 de julho de 2022, Nego Bispo, essa ilustre presença, é quem nos conduzirá nessa brincadeira com o encontro Cosmopercepções, a Criança e o Quilombo, que a gente possa se fazer presente e dispostos a dar, receber e retribuir, para que a roda gire e nada se acumule, mas sim multiplique infinitamente. Nego, passo a palavra para você, para que a gente possa brincar junto contigo nesse sabadão. Vivas, vivas, porque todas as vidas são necessárias. Então, eu nasci no Vale do Rio Berlengas, em 1959. O lugar onde eu nasci e me criei é o que eu chamo de confluência de biomas, usando parte da nossa linguagem, parte da linguagem colonialista. Porque nós diríamos confluência das matas, mas os colonialistas dizem de biomas, então nós vamos falar nas várias línguas, né? Na língua colonialista um pouco dominada por eles, e na língua colonialista adestrada por nós, ou peateada por nós. Bom, quando eu nasci, o nosso povo tinha uma relação muito ampla com a terra e com o território. E essa relação fazia com que a gente pudesse compartilhar saberes, compartilhar prazeres, compartilhar as vidas. E como era ser criança nesse período e nesse lugar? Era ir para a roça a partir do rio, os cantos dos pássaros, e aprender com os mais velhos que canto estava cantando daquele jeito. Tipo, orquestrada, o nosso mais velho dizia, o tempo vai mudar. Quando a gente ouvia os alunos também cantando em orquestra, era coisa a dizer. Então, todas as cantigas em orquestra era festejando ou anunciando, sabe, alguma coisa. E a gente começava a aprender isso quando começava a andar, quando começava a falar, enfim, a se comunicar de alguma maneira. A gente começava a semear a cana, e do semear a cana, a gente fazia os tratos culturais, a gente aprendia a cortar, chupar a cana, mas a gente aprendia a transportar nos animais, aprendia a moer, aprendia a botar lenha na fornalha, aprendia a tocar os bois, aprendia a mexer a garapa, limpar e aprendia a fazer a rapadura. Mas a gente aprendia de acordo com o nosso tempo, de acordo com a nossa vontade, porque a gente aprendia brincando. A gente não aprendia trabalhando, a gente aprendia na brincadeira. Sentia vontade de fazer, o mais velho dizia faça, sentia vontade de parar, o mais velho dizia pare. E sempre era assim, era na brincadeira. A mesma coisa na casa de farinha. A gente semeava manívora, a gente via a mandioca crescendo, a gente via os mais velhos cuidando da mandioca, das plantas, e a gente ia aprendendo. Mas a gente também ia para a casa de farinha, a gente brincava de fazer farinhada, e a gente aprendia a fazer a farinha, a gente aprendia a fazer o beiju, a gente aprendia também brincando. Na pescaria, mais ainda, na pescaria a gente aprendia a nadar, vendo
os mais velhos pescar, e tudo era na brincadeira. Tudo era na brincadeira e tudo seguindo a vontade das crianças de brincar. De forma que, quando a gente ficava adulto, a gente não sabia tudo que se sabe na vida, mas a gente sabia tudo que precisava saber para viver. Tudo. A gente sabia o necessário, mas o necessário é o tudo. Porque mais do que o necessário é desperdício, mais do que o necessário é acumulação. E a gente não precisava disso. E tinha uma coisa muito interessante que a gente não aprendia pagando. O saber não é mercantilizado, a gente aprendia brincando. Por isso todo mundo sabia. Por isso todo mundo fazia. Por isso todo mundo tinha. Por isso não existia pobreza, não existia fome, não existia miséria. O que existia eram umas pessoas que gostavam de umas coisas e umas pessoas que gostavam de outras, umas pessoas que gostavam um pouco mais e umas pessoas que gostavam um pouco menos. Umas pessoas que gostavam de produzir mais, nem tanto pelo prazer de acumular, mas pelo prazer de ver frutificando. E assim foi. Até que chegaram, na década de 70, as escolas escrituradas. As escolas mercantilizadas, as escolas onde você tinha que comprar o livro, tinha que comprar a caneta, às vezes tinha que pagar o professor. As escolas colonialistas. E aí essas escolas chegaram para acabar com as brincadeiras. Primeiro elas chegaram dizendo que brincar é coisa de preguiçoso. Não compreendia que brincar é coisa de prazeroso, de prazerosa, que brincar é coisa de festivo, de festivo. Aí ficaram dizendo que é coisa de preguiçoso, coisa de parasita. E aí fizeram uma campanha muito grande contra as brincadeiras. E essa campanha atingiu em cheio a capoeiragem. Porque a capoeiragem é brincadeira. Atingiu em cheio o samba, atingiu em cheio tudo. Porque quando eu vou para o rio pescar, eu não digo que eu vou trabalhar. Eu digo que eu vou pescar. E pescar é prazeroso. Porque se eu disser que eu vou trabalhar, eu vou receber um castigo bíblico. Eu vou receber um castigo colonialista, eu, cristão. Você está lá em Gênesis. Haverá de comer com fadiga do suor do teu rosto. Está em Gênesis. Então, está na Bíblia. Então, trabalhar é um castigo. Trabalhar é uma penitência. Então, brincar é um prazer. Brincar é uma satisfação. Brincar é um viver. Então, eu fui criado com essa diferença. Mas aí, a minha geração teve que ir para a escola escriturária, inclusive para aprender como funciona o trabalho, para se defender dele. Muitos de nós acabamos não nos defendendo, mas eu, inclusive, aprendi a me defender do trabalho conhecendo o trabalho a partir das linguagens escrituradas. Tanto é que até hoje eu não sou um trabalhador. Eu até digo que sou quando necessário, quando conveniente. Porque a minha vida é assim. Eu sou quilombola por essência, por consequência, mas o resto eu sou por conveniência. Quando convém, eu até sou brasileiro. Quando convém, eu até sou piauiense. Quando convém, eu até sou trabalhador. Agora mesmo, para mim me aposentar, eu precisei ser trabalhador. Me aposentei como trabalhador rural, mas tive que até entrar na justiça. Olha só, ninguém acredita que eu sou um trabalhador, nem o Estado acredita. Eu tive que entrar na justiça para provar para o Estado que eu sou um trabalhador, porque a minha vida sempre foi uma brincadeira. Mas é isso. É dizer que durante um bom tempo, da década de 70, da década de 60, depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós sofremos um ataque brutal do mundo do trabalho, escriturado, contra as brincadeiras e as vadiagens e as vadiações. Isso foi muito cruel, e isso atrofiou muitas pessoas. Mas, nesse momento, nós, para nossa alegria, essa conversa nossa, esse encontro nosso, está nos dizendo que nós estamos, de novo, quebrando o mundo do trabalho e nós estamos, de novo, reeditando o mundo das brincadeiras. Eu lembro que, até bem pouco tempo, mas o meu contato com palestras a nível nacional é a partir de 2015. Antes de 2015 era raro, mas 2015 é muito intenso, né? Praticamente todas as semanas, e às vezes
mais de uma vez por semana, estou dialogando com algum grupo a nível estadual, nacional, fora as discussões nossas nos quilombos, e é dizer que desde 2015 para cá, as discussões que eu tenho participado não são tão discussões do mundo do trabalho, são mais discussões sobre a condição de vida. Nós estamos discutindo cosmologia, nós estamos discutindo capoeirais, nós estamos discutindo samba, nós estamos discutindo arte, teatro, enfim, nós estamos discutindo de novo as variações. O mundo do trabalho, de forma, está vivendo o seu apocalipse. Não é à toa que a sociedade eurocristã monoteísta está em pânico, desesperada, porque diz que tem não sei quantos milhões de pessoas desempregadas. Olha, eu sou desempregado desde sempre. Eu nunca fui uma pessoa empregada, por isso é que eu vivo bem. Eu vivi mal. É um período que eu tive que ser empregado. Eu vivi no Rio de Janeiro, e lá eu me empreguei, mas eu me dei tão bem com o emprego que eu cheguei a ter 15 empregos em 3 anos, era 5 por ano, a média, porque emprego não é para mim. Então eu sou uma pessoa desempregada. E aqui na minha casa, só a minha filha é empregada porque é professora, mas todo mundo é desempregado. A minha filha, a minha neta já resolveu que quer ser vaqueira para continuar desempregada. Sabe? O meu filho é técnico agropecuário, mas é diarista, cuida das chácaras da classe média alta lá em Brasília, com um componente, né, que não é conceito. Conceito é coisa dos colonialistas, para nós é componente. O meu filho lida com um componente que ele chama de biointeração, que está escrito no nosso livro. E na biointeração, ele não pode trabalhar todos os dias, e nem de forma exaustiva, e ele não pode fazer certas coisas. Outro dia, uma pessoa de uma chácara convidou ele para fazer um serviço. Quando ele chegou, perguntou qual era o serviço, ela disse: olha, esse formigueiro está muito perto da minha casa, eu quero que você tenha um jeito de retirar esse formigueiro daqui. Aí ele disse: olha, pois a coisa mudou, agora sou eu que tenho um serviço para a senhora. E ela perguntou: e então qual é o serviço que você tem para mim? É tirar a sua casa de perto desse formigueiro, porque esse formigueiro está no território dele, a senhora que está invadindo. E ela falou: olha, mas eu vou te pagar. Ele disse: não, também vou te pagar. Aliás, você não vai me pagar porque eu não vou fazer o seu serviço. Mas se você for fazer o meu serviço, eu também vou lhe pagar. Agora, eu, infelizmente, não vou tirar esse formigueiro porque eu sou do componente biointeração, e a biointeração não me permite fazer isso. Então, é dizer que, nesse momento, as brincadeiras estão não predominando ainda, mas se reeditando, e a capoeira dá uma grande contribuição para isso. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou se vocês conhecem, mas nós temos um grande mestre, para mim, um grande mestre, Cobra Mansa, no quilombo Tenondê, no município de Valença, na Bahia. E Cobra Mansa, há 17 anos, começou uma brincadeira no quilombo Tenondê, e dessa brincadeira hoje existem várias brincadeiras que se transformaram numa coisa cosmangola. E o cosmangola é o jeito de brincar com todas as vidas, com as plantas, com os bichos, e é o jeito de viver de forma compartilhada. Então é isso. Assim eu me apresento e me disponho agora a compartilhar o diálogo com vocês. Estou à disposição. Salve, mestre Bispo. Eu fiquei pensando sobre a história do formigueiro que você acabou de contar, porque eu estou reparando aos poucos, assim, ao redor do meu bairro, que cada árvore tem seu formigueiro, né? E por que que elas estão ali, assim, se falta árvore, por exemplo, para elas estarem. Era só esse comentário mesmo que eu queria fazer, porque ressoou aqui a coisa das formigas. Obrigada. Laísa. Gente, eu tô me segurando assim, mestre. Tá todo mundo quieto, mas é que a gente tá tudo assim gritando por dentro, sabe? Eu não vou abrir minha câmera, bispo, porque minha situação tá triste. Mas vou falar que é muito bom ter o senhor aqui, você existir, tudo que você falou, todas as coisas, é muito importante para a gente, porque
esse peso do desempregado tem pesado muito nas minhas costas depois que eu fui mãe. As pessoas meio que, quando eu falo que eu sou brincante, que eu trabalho com a arte, que eu canto, que eu danço, tá bom, mas você faz o que afinal? Eu falo tudo que eu faço, depois a pessoa fala, tá bom, mas qual é a sua profissão? E eu nasci catando latinha, né? Eu catei a vida inteira latinha, minha família é toda da reciclagem, então a gente limpou muito a cidade assim de São Paulo, até eu crescer e o movimento, as pessoas terem lutado muito para a gente chegar na universidade, e eu tenho entendido essa missão ancestral de estar nesse lugar para retomada dos nossos saberes, e quando eu chego nesse lugar é sempre essa questão. Então, eu tenho essas duas questões. Eu sou catadora e eu sou brincante, mas só a catação é evidenciada ou dada como profissão, mas a brincadeira não. E aí, quando você fala de desempregada, é tirar um peso tão grande de minha trajetória. Quando você falou sobre isso, parece que eu fiquei até mais leve, porque realmente não preciso. Na verdade, eu sempre fui, eu só tive uma vez um trabalho de carteira assinada, e eu fui feliz porque era contando história, era sendo brincante. Mas o resto, todos os outros, realmente é para sustento da minha família. E o Brasil, do jeito que ele está, a forma que a gente é construída, a colonização, o racismo, tudo trabalha para o mal de quem vive dessa forma. Então, ver o senhor aqui hoje é uma honra, porque você mostra com A mais B que a gente não está seguindo a lógica certa. E aí, falando do Baixo Sul da Bahia, quando eu fui embora para a Bahia, que eu saí de São Paulo e fui lá passar um tempo, eu conheci o mestre Jorge Rasta, e o Jorge, quando eu cheguei lá, que olhou na minha cara e falou isso para mim, que o que eu fazia era importante, que era uma missão ancestral, cuidar das crianças, e que se existia um culto para fazer isso, e esse culto é o culto dos Ibejes. Então, quando eu vi a formação com esse nome, eu logo pensei que eu deveria me inscrever imediatamente, porque eu sou uma grande devota dos Ibejes e das crianças, e as crianças me emocionam, eu sou super durona, séria, mas quando eu estou perto das crianças eu choro, eu me entrego, eu deito no chão, eu não fico triste de ser desempregada, tudo vai fluindo de um jeito tão livre. E a sua criança interior, o bispo, chegou aqui para a gente, deixando super livre e tranquilo tudo isso. Então, te agradeço muito, te desejo vida longa e bem viver. Um beijo. Salve, mestre Bispo. Eu fiquei pensando sobre a história do formigueiro que você acabou de contar, porque eu estou reparando aos poucos, assim, ao redor do meu bairro, que cada árvore tem seu formigueiro, né? E por que que elas estão ali, assim, se faltar árvore, por exemplo, para elas estarem. Era só esse comentário mesmo que eu queria fazer, porque ressoou aqui a coisa das formigas. Obrigada. Laísa. Gente, eu estou me segurando assim, mestre. Tá todo mundo quieto, mas é que a gente está tudo assim gritando por dentro, sabe? Eu não vou abrir minha câmera, bispo, porque minha situação está triste. Mas vou falar que é muito bom ter o senhor aqui, você existir, tudo que você falou, todas as coisas, é muito importante para a gente, porque esse peso do desempregado tem pesado muito nas minhas costas depois que eu fui mãe. As pessoas meio que, quando eu falo que eu sou brincante, que eu trabalho com a arte, que eu canto, que eu danço, tá bom, mas você faz o que afinal? Eu falo tudo que eu faço, depois a pessoa fala, tá bom, mas qual é a sua profissão? E eu nasci catando latinha, né? Eu catei a vida inteira latinha, minha família é toda da reciclagem, então a gente limpou muito a cidade assim de São Paulo, até eu crescer e o movimento, as pessoas terem lutado muito para a gente chegar na universidade, e eu tenho entendido essa missão ancestral de estar nesse lugar
para retomada dos nossos saberes. E quando eu chego nesse lugar é sempre essa questão. Então, eu tenho essas duas questões. Eu sou catadora e eu sou brincante, mas só a catação é evidenciada ou dada como profissão, mas a brincadeira não. E aí, quando você fala de desempregada, é tirar um peso tão grande de minha trajetória. Quando você falou sobre isso, parece que eu fiquei até mais leve, porque realmente não preciso. Na verdade, eu sempre fui, eu só tive uma vez um trabalho de carteira assinada, e eu fui feliz porque era contando história, era sendo brincante. Mas o resto, todos os outros, realmente é para sustento da minha família. E o Brasil, do jeito que ele está, a forma que a gente é construída, a colonização, o racismo, tudo trabalha para o mal de quem vive dessa forma. Então, ver o senhor aqui hoje é uma honra, porque você mostra com A mais B que a gente não está seguindo a lógica certa. E aí, falando do Baixo Sul da Bahia, quando eu fui embora para a Bahia, que eu saí de São Paulo e fui lá passar um tempo, eu conheci o mestre Jorge Rasta, e o Jorge, quando eu cheguei lá, que olhou na minha cara e falou isso para mim, que o que eu fazia era importante, que era uma missão ancestral, cuidar das crianças, e que se existia um culto para fazer isso, e esse culto é o culto dos Ibejes. Então, quando eu vi a formação com esse nome, eu logo pensei que eu deveria me inscrever imediatamente, porque eu sou uma grande devota dos Ibejes e das crianças, e as crianças me emocionam, eu sou super durona, séria, mas quando eu estou perto das crianças eu choro, eu me entrego, eu deito no chão, eu não fico triste de ser desempregada, tudo vai fluindo de um jeito tão livre. E a sua criança interior, bispo, chegou aqui para a gente, deixando super livre e tranquilo tudo isso. Então, te agradeço muito, te desejo vida longa e bem viver. Um beijo. Estava pensando aqui em relação a essa forma de pensar, né? Como o trabalho ele atravessa o brincar, que a gente vê que as formações, né? Essa questão de colocar a criança na escola, e essa roda ela gira como uma forma de preparar a criança para o mercado de trabalho, né? É comum a gente ver, a gente coloca. Eu vi recentemente, não lembro aonde, onde questionaram um educador de as crianças só vêm aqui para brincar? E eram crianças muito pequenas, assim. Então, não quero, isso não é futuro para o meu filho, né? Então, esse lugar, né, da escola, esse lugar do fazer, do pensar apenas como um preparo de mão de obra, né? Então, o quanto que é importante recriar esses territórios do brincar, principalmente para quem está nas megalópolis, né? A gente está aqui, uma parte do grupo está aqui em São Paulo, e repensar essa criação de territórios do brincar e do fazer, assim, a partir dessa perspectiva muito mais ampla do que as paredes do trabalho, do que o feitio do trabalho, né, de ser uma mão de obra. Então, enfim, bulimentos de ideias aqui, assim, a partir do que o bispo traz. Fica o convite, gente, microfone aberto para todos nós também bulirmos juntos e trazermos perguntas para o bispo, enfim, remexer. Oi, gente. Oi, Nego Bi. Bom dia. Desculpa a cara inchada. Tô cansada, essa semana foi muito puxada. Então, tô com a cara daquele tamanho, assim, né? Precisam dormir umas 15 horas seguidas, mas tudo bem. Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade, né, desse encontro. Admiro muito o seu trabalho, né? Já li algumas coisas por você, já vi alguns vídeos seus. Espero em um momento oportuno te conhecer pessoalmente, conhecer o seu trabalho, né? No olho com olho, né? Como eu estava falando aqui no começo do papo, não sei se o senhor ouviu que é outra energia, né? Quando a gente pode conversar pessoalmente, conhecer, enfim, né? Mas eu tenho trazido um pouco nesses encontros. Nossa, eu sei que essas formações são muito focadas nas crianças, né?
mas tenho tentado trazer um pouco o lugar dos adultos, assim, né, das crianças adultas, assim, né, das crianças há mais tempo, eu diria, né, que é como eu me considero, assim. E de como também trabalhar essa questão da brincadeira com as pessoas mais velhas, sabe, de amolecer o coração, assim, de colocar para outras pessoas que estão fora desse entendimento, que já se endureceram, né, pelas dores da vida, de como, da importância, né, de brincar, da brincadeira, assim, né? E me parece muito natural na sua vida, né? Que isso sempre foi uma questão presente. Não sei se ele está ouvindo, se travou. Aí. Mas também trazer um pouco das suas experiências, assim, né? Das voltas que você já deu no mundo, sobre como foi. Como essa questão de trabalhar com os adultos, assim, né? Opa. De trazer essas questões, de trazer adultos, aliás, que não estão tão abertos assim, né, mas que têm uma curiosidade, mas que não são tão abertos assim a entender esse outro contexto, assim, né, que pode ser o mundo, que pode ser as coisas, sabe? Porque acho que essa é uma grande dificuldade, porque querendo ou não, ainda que eu olhe para as crianças, né, e acho que a gente tem que trabalhar sobre elas, as crianças também têm pais que são machucados, também têm pais que não tiveram o direito de brincar na infância, né? E aí eu falo isso porque eu sou de Campinas, no interior de São Paulo, e aqui atuo junto com a periferia, né, com uma região bem periférica, bem pauperizada, que que foi uma ocupação, né, que hoje já conquistou o direito à moradia, etc, etc, mas que é muito violenta, né, e que as pessoas são muito, que a vida vai sofrer demais, né, um contexto, assim, de muita violência, em que o álcool é a principal forma de se divertir, assim, né. Então, não sei, queria só ouvir as suas experiências nesse sentido, assim, se for possível, tá bom? Muito obrigada. Ótimo. Estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Sim. Eu acabei de chegar de Salvador, que eu estava lá no encontro com a Fiocruz. E aí depois me convidaram para um almoço e uma cachaça, e uma pessoa me perguntou se eu era da ayahuasca ou do que eu era. Eu falei, olha, eu sou do álcool. Eu sou do álcool. E eu não sou do álcool. Eu comecei a beber, eu tinha 22 anos. E hoje eu sou um alcoólatra, do AA mesmo. Mas não é do Alcoólatras Anônimo, é do Alcoólatra Assumido. É outro AA o meu, é o Alcoólatra Assumido. Eu sou do Alcoólatra Assumido. E ele me perguntando por quê. Eu falei, olha, a princípio foi uma decisão política. Hoje eu já não sei mais que decisão é essa. Eu bebo praticamente todos os dias e bebo muito. Não deixo de fazer as minhas coisas, não deixo de viver a minha vida. Não tenho agredido ninguém, ao contrário. O que eu faço bebendo é o que eu faço sem beber. Às vezes, bebendo eu faço bem melhor do que sem beber. Mas o que eu estava dizendo para ele? O álcool tem umas características complexas, mas tem umas coisas muito necessárias no álcool. Primeiro, que todo alcoólatra compartilha. A mãe Joana, minha grande mestre, me ensinou o seguinte. Eram as conversas que nós ouvimos como criança. Ela disse que Jesus ia andando e aí chegou num cassino. Aí perguntou qual estrada deveria seguir. Ninguém respondeu. Aliás, não respondeu nem o bom dia. E aí ele saiu e disse, olha, Pedro, os jogadores são pessoas difíceis de relacionamento. Então, o jogo vai ser sempre uma coisa ruim. O jogo vai ser uma coisa violenta, porque os jogadores não dão atenção. Chego na frente, tinha um daqueles barzinhos que a gente chama de pé sujo, aqueles barzinhos de ponta de rua, e ele perguntou o caminho, e um beguinho disse, olha, meu senhor, eu vou até a encruzilhada, lá eu lhe mostro o caminho certo para o senhor não se perder. E assim o beguinho fez. Mas quando ele ensinou isso, eu tinha 5 anos de idade. Ou seja, mas quando ele me disse, dessa maneira, que não me queria jogando jogo de azar. Preferia viver bebendo. Eu demorei muito tempo para começar a beber. Mas bebendo cachaça.
eu já cheguei nos momentos mais necessários da minha vida. Bebendo cachaça, eu já aprendi coisas que eu não aprenderia se eu não bebesse. Então, é dizer que através da aldeia também nós somos agora. Então, é preciso extrair, não, mas tem uma parte boa. A grande questão é que, por trás das milícias oficiais, né? Porque as empresas de segurança privada são milícias institucionais, aí eles jogam toda a carga de negatividade para o nosso ato de beber. Mas a gente precisa extrair as cargas positivas. Se a cachaça não te fez um mal, do ponto de vista biológico, pode continuar bebendo. Porque a violência que eles dizem que ser provocada pelo álcool não é pelo álcool, é provocada pelas injustiças. Tá? É provocada pelos bloqueios, pelas explorações. Um dia eu estava num culto evangélico em Brasília. Aí o obreiro começou a dizer: olha, Jesus está me dizendo que aqui tem uma pessoa muito infeliz, a pessoa chega em casa com o corpo doído, a pessoa chega em casa brigando com a família, a pessoa chega em casa não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí mostrou para um senhor que estava como eu, vestido de forma diferente. Aí, é você, irmão, essa pessoa? Aí o senhor disse: não, não sou eu, não. Não. De fato, eu chego em casa com o corpo doído porque eu passo o dia batendo um saco de cimento. Pô, eu passo o dia carregando um peso de 50 quilos, meu corpo fica doído. E quando eu chego em casa, nós temos debate, tem atrito, porque o dinheiro que eu levo não dá para pagar as contas. Às vezes eu chego sem o leite das crianças, a mulher reclama. E aí eu não sei explicar por que eu trabalho tanto e vivo assim. E minha companheira não sabe entender também por que eu trabalho tanto e vivo assim. Aí a violência, ela é externa, ela vem de fora para minha casa. Ela não sai da minha casa para fora. Eu não chego no trabalho violento. Eu chego em casa violentado. E esse cara tinha bebido. Eu achei lindo demais. Aí o obreiro se lascou porque o Jesus dele mentiu nessa hora. O que ele fez? Chamou um cara de terno. O cara de terno disse: sou eu, irmão, eu sou essa pessoa. Mentindo, que coisa mais feia. O cara de terno mentindo. Mas é dizer que a gente precisa quebrar várias questões. Primeiro, o que é ser pobre? A gente precisa discutir o que é ser pobre. Porque esse povo fica dizendo que a gente é pobre, que é para a gente trabalhar muito mais. Às vezes o que a gente tem já é suficiente. Mas ele fica dizendo que nós não estamos na classe média, nós estamos abaixo da linha tal, que é para a gente se esforçar para ir para a linha tal. Eu não vou. Olha, até hoje eu não tenho um carro. Já tive condição de comprar um carro, mas vou ter trabalho de levar um carro para a oficina, do meu dia de folga ir lavar um carro, chegar na cidade e botar no estacionamento, eu vou de ônibus. Eu vim de Salvador de ônibus, a coisa mais linda do mundo. Saí 10 horas da noite de Salvador, amanheci o dia em Petrolina, só tinha um carro às 3 da tarde, fui para um hotelzinho, relaxei, na boa, saí fora, tomei uma cervejinha de novo, deitei, depois peguei uma van, cheguei no município, peguei um táxi, estou aqui em casa, cheguei ontem à noite, acordei agora, saí da cama para cá. Por quê? Além de ter chegado e descansar, hoje eu não vou trabalhar. Hoje eu só vou conversar com você. Então é dizer que essa história de pobreza tem que ser questionada, essa história de alcoólatra tem que ser questionada, e tem que ser questionada essa história de periferia. Tudo que a sociedade rica, eurocristã, diz que é ruim para nós precisamos desconfiar. Se eles estão dizendo que é ruim para nós, a única coisa que eles dizem que é bom para nós é trabalhar. Trabalho é bom para nós ou é bom para eles? Então, eu estou colocando isso para dizer que a gente precisa ter muito cuidado com essas narrativas. Outro dia, eu cheguei em casa, minha filha estava preocupada, porque a minha neta de 10 anos disse assim: olha, mãe, eu não vou mais estudar. Não vou mais estudar não, porque eu já sou uma vaqueira. E vaqueira
tem condição de viver. Então, eu, como vaqueira, tenho condição de viver, não vou mais estudar. Oi, minha filha, mas o seu irmão quer estudar. Olha, o seu irmão diz que quer ser médico. Eu, não, tudo bem, então eu vou ajudar ele. Eu, como vaqueira, vou criar gado, vou vender e ajudar para bancar o curso dele, que curso de médico é muito caro. Aí eu cheguei, a minha filha meio preocupada, aí me chamou a atenção. Aí eu chamei minha neta para conversar. Oi, minha querida, você disse que você é vaqueira, você é vaqueira, ponto. Ninguém mexe nisso. Você é vaqueira. Agora pensa numa vaqueira. Você é uma vaqueira toda bonitona, poderosa, né? Valente pra caramba. Olha, tu vai ganhar muito dinheiro como vaqueira. Mas se tu não souber ler nem escrever, como é que tu vai compreender os contratos? Tu corre o risco de assinar um contrato errado. E se tu não souber fazer a matemática direitinho, também tu pode ganhar dinheiro e ser roubada. E depois, tu é uma das melhores vaqueiras, mas a tua égua para entrar na pista, ou a tua vaca para entrar na exposição, ou o teu boi para ir para o leilão, vai precisar de um laudo veterinário. E aí? Tu vai ficar gastando teu dinheiro com os veterinários e as veterinárias? Não, tudo bem, se você acha que dá certo, faça, mas só para tu lembrar. Ela disse, ok. Quando foi de noite, ela disse, olha, mãe, eu vou estudar. Eu vou estudar, mas eu sou vaqueira. Eu estava só brincando, eu vou estudar. Mas eu vou estudar para ser uma vaqueira prevenida. E, de fato, tipo agora, outro dia ela chegou e disse, olha, mãe, eu tirei 7 na nota. Aí a mãe dela disse, e enquanto isso, o irmão dela tirou todas as provas de matemática, ele tirou 10. E ela chegou dizendo que tirou 7 numa prova. Aí a mãe disse, mas só 7, Mara? É só a senhora devia estar feliz, que tem criança que tirou 5. Então, é como se a prova é para satisfazer a mãe dela. Ela não está nem preocupada. Ela só está preocupada de todo dia ir pegar a égua dela na roça, arriar, montar e visitar as outras crianças. Ela está preocupada de acompanhar as cabras no mato e ver como é que está. Então, é isso. E aí ela mudou, olha só, de novo, a necessidade de se brincar com as crianças e de se ver as crianças brincando. Ela mudou uma atitude da mãe dela. A mãe dela disse que nós moramos no Quilombo, mas aqui tem um grande número de grandes empreendimentos, tem muita gente de fora aqui, então o aluguel aqui está os olhos da cara, como diz o povo, está muito caro aluguel. Aí a minha filha disse que ia comprar um terreno e construir uma casa para alugar, para ter uma renda extra. E essa renda extra ajudaria a pagar despesas do colégio do meu neto, que quer fazer medicina. Nada contra, ele vai fazer medicina. Nós vamos apoiar. Aí a minha neta ouvindo e disse, olha, pois eu vou fazer diferente, eu vou comprar uma vaca, botar na roça do vovô, que na verdade essa roça é minha, que o vovô já está muito velho, eu já sou a dona da roça dele. E aí a minha vaca vai parir, e quando ele tiver no curso de medicina, eu já tenho muito gado para vender, aí eu vou vender gado e pagar as despesas da escola dele. A minha filha escutou isso e ficou pensando. Não é que a minha filha mudou de ideia? Disse, papai, sabe uma coisa? Eu também vou comprar uns garrotes para engordar, para bancar o curso do Nordeste. Não vou mais construir. Então, olha só que maravilha. Essa menina com 10 anos está conseguindo, sabe, compartilhar as ideias delas com a gente e interferir na gestão da vida da família. Ela está dizendo agora para onde a família vai. Ou seja, ela está conduzindo a família. E é assim que tem que ser. São as crianças que têm que ser vanguarda. A nossa função é ser retaguarda. Então, por que a sociedade eurocristã monoteísta não faz isso? É simples. Porque na sociedade eurocristã não tem espaço para a criança. Como também não tem espaço para os velhos e para as velhas. Porque as crianças são inúteis para essa sociedade. Porque os velhos também são inúteis para essa sociedade. Que doideira! A mesma coisa do período escravocrata, não mudou nada. E por que funciona assim? Porque a sociedade eurocristã monoteísta ou eurocristã colonialista não tem geração avó. Qual é a maior referência dessa sociedade? É Deus. A segunda maior referência, Jesus. Como funciona? Deus, pai de Jesus. Jesus, pai de ninguém. Logo, Deus não é avô.
Jesus não é pai, Deus não tem neto. Olha que doideira. Então essa sociedade é uma sociedade sem vó e sem neta. É uma sociedade de começo, meio e fim. Pai, Filho e Espírito Santo. E a nossa, não. A nossa tem vó, tataravó, não sei o que, vó, escanchavó, e tem vó até onde dá. E tem neto, bisneto, tetraneto. Olha só que doideira. Olha o tamanho da nossa família, olha o tamanho da família deles. Pai, mãe, filho deles. E nossa, olha, a minha mãe comprou a primeira égua da minha neta. A minha mãe com 83 anos, bisa da minha neta, comprou a primeira égua e disse, olha, você me representa, que maravilha. A minha neta com 5 anos de idade representava a minha mãe. Coisa que eu não fiz, eu nunca representei minha mãe. Sabe? A minha neta representou. Que maravilha. Então é isso, é dizer que a gente precisa fazer uma disputa de narrativa. O nosso livro, Colonização Quilombos, Modos e Significações, que está disponível em PDF, ele tem um capítulo chamado de Guerra das Denominações. Ou seja, é disputa de narrativa. Nós precisamos quebrar essas narrativas negativas contra nós e dizer, tipo assim, nós na favela não somos pobres, nós somos expropriados. Aí é outra coisa. É outra coisa. Nós somos expropriados. Pobre não. Porque nós temos compartilhamento, nós temos solidariedade, nós temos irmandade, nós temos vivência. Nós sentamos nos terreiros, nós andamos na rua, nós perguntamos pelos parentes, nós perguntamos pelos irmãos. A mesma coisa no quilombo. No quilombo não tem morador de rua. E na favela eu creio que quase não tem. Tem morador de rua nos bairros nobres, nos centros das cidades, mas na favela tem morador de barraco, mas de rua, sim, até porque na favela não tem rua. As casas das favelas são tão perto que tem terreiro emendado um com o outro. Mas é isso, eu também fico muito gratificado por vocês estarem compartilhando esse sentimento. E dizer, mais uma vez, não vamos entrar na onda de ficar preocupado porque estamos desempregados. Não vamos combater o desemprego, vamos combater a expropriação. É isso que nós temos que combater. É a expropriação. Não é o desemprego, porque ser desempregado é muito prazeroso. Sabe? Vamos fazer aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos garante o necessário para as nossas vidas, que é aquilo que preenche os nossos sentimentos de todas as maneiras. Gente, bom dia, nego. Eu sou Maria Paula, sou aqui do Rio de Janeiro e desde o começo da formação eu tenho me pegado refletindo muito sobre a maneira como eu me relaciono com meu filho. Ele tem 9 anos e tudo que o nego trouxe hoje sobre trabalho, emprego e tal, me pegou muito, porque quando meu filho era bem pequenininho e ele ia nascer, eu estava grávida, e meu marido, a gente decidiu que a gente não ia entrar no emprego convencional, porque a gente queria ver o nosso filho crescer. Nós éramos jovens, a gente fazia faculdade de teatro, e a gente começou a fazer uns bicos e propor o nosso jeito de trabalhar para poder estar com o nosso filho. Mas a vida era perrengue, assim, no Rio de Janeiro a vida é cara, né? E aí, conforme o nosso filho foi crescendo, a gente já tinha passado esse tempo inicial com ele, a gente decidiu trabalhar. E me encontro trabalhando, eu tenho emprego, meu marido tem um emprego, e a gente está constantemente apressado. E constantemente eu me vejo falando para o meu filho, caramba, para de brincar, nem tudo é brincadeira, senta para comer. Senta, se ajeita, foca, faz o seu trabalho, faz... Porque eu estou sempre com pressa, porque eu tenho que deixar ele na escola, porque eu tenho que ir para o trabalho, porque eu tenho que voltar ao trabalho, eu tenho que pegar ele na escola, tenho que levar para não sei onde. E eu passo, sei lá, metade do meu dia pedindo para o meu filho não fazer tudo brincando. E quando antes dele nascer, minha maior preocupação era poder estar junto com ele para brincar com ele. E isso tem me pegado assim bastante nesses sábados de manhã, ouvindo sobre o valor da brincadeira e como é importante, como que, de fato, a sociedade do trabalho mina da gente até as nossas próprias perspectivas e expectativas de vida, e quando a gente vê, a gente já está mergulhado num lugar que não era o lugar que a gente queria chegar, né? Não era o meu objetivo principal, ser uma mãe que pede para o meu filho não brincar, sendo ele uma criança de 9 anos, né?
E, enfim, é isso. A sua fala me trouxe muito para olhar para isso e lembrar, né, qual era o meu objetivo enquanto mãe. É isso. É só isso que eu queria compartilhar. Bom dia. Bom dia, mestre Bispo. Perdão entender minha cara, muito inchada. Vamos lá. Falo aqui de Rondônia. Me marcou o começo da fala do Nego Bispo, eu até anotei aqui rapidinho que era mais aquilo do que é necessário é desperdício, né? Acho que se comunica muito com a ideia do trabalho. E como isso está capilarizado, né? Tá misturado com praticamente quase todo o setor da vida, né? A ideia de escassez, né? E até na economia mesmo, né? A gente balizar, por exemplo, a qualidade de um país, né? O desenvolvimento do país na base da economia, né? Um país é rico porque, né, ele tem um PIB maior, né, mais dinheiro, então essas noções aí, como a gente valora, né, do que de fato é riqueza, né? E eu vou só jogar uma ideia aqui. E a gente está falando muito sobre a crítica do trabalho, né? E é interessante pensar o quanto tempo, né, se passa, né, durante a vida, né, dentro de um trabalho, né? Já era muito tempo literalmente mesmo, assim, acordar muito cedo, ficar até tarde, e alguns trabalhos que inclusive são escravidão moderna, né? E hoje como se leva o trabalho no bolso, no celular, enfim, né? E eu venho da área da psicologia, eu lembro de um trecho de Freud, onde ele diz que saúde é amar e trabalhar. E é isso aquele, né, a referência dele, né, que é um europeu, que é um alemão europeu. Então ele já vem de uma ideia do que é amar, né, amar numa certa ideia de família, e trabalhar na noção de trabalho como emprego, né, sempre estar dentro de um certo mercado de trabalho. E isso não quer dizer que não deva haver atividades, né? Então é muito sobre como as atividades acontecem, né? Porque parece que essa organização do trabalho como ela é feita, ela distrai a gente para outras dimensões da vida. Elas vão sugando a gente, vai levando a gente para outros tipos de dimensão, né? Hoje em dia é muito raro, eu diria, alguém que trabalha numa coisa que de fato retorna um prazer, retorna algum tipo de potencialização de si. Até mesmo quando você trabalha alguma coisa que você diz que gosta, lá você vai ser atravessado por colonialidade, e você vai se frustrar também. Mas, no geral, as pessoas mesmo, elas sempre estão em algum trabalho que serve só mesmo para colocar comida dentro de casa, porque é o jeito que a gente tem que sobreviver, porque a gente é pobre. Enfim, algumas ideias aí. E aí, essa noção de valorar, por exemplo, de valorizar, né? E aí retorna para a questão da criança, né? Para voltar aqui à questão do herê, né? Porque eu acho que é justamente a partir desse espaço, a partir desse lugar da infância, é que pode ser estabelecido, pode ser possibilitado quais os valores, né? O que se coloca, né, como de fato interessante para a existência. A criança que brinca no chão, estou falando isso porque eu acabei de passar por um livro aqui, até trouxe para vocês, é um livro chamado Brinquedos no Chão. É muito lindo, gente, se vocês quiserem Brinquedos no Chão. É muito legal de como a criança cria brinquedos com folhas, com flores, com madeira, o contato com o chão. E esse conceito que eu acho muito importante do Bispo, que é o conceito de biointeração, né? Como valorar o mundo a partir de um contato com a terra, né? Ou seja, ter a terra, ter o contato, ter os animais, ter o chão, como uma referência de valor, como uma referência ética, como instrumentos que, de algum modo, possam engrandecer o ser como parte de si. E aí o lúdico é um espaço para isso. Poderia ser até uma pista para produzir uma educação, por exemplo, que não
não coloque a ideia de valor e de riqueza simplesmente o dinheiro, né? Simplesmente o capital, simplesmente os status, né? Ou esses lugares no mundo que foram criados, né, pela essa linha europeia, norte-americana, né, de que as coisas que importam são essas coisas, são os produtos de consumo e não, de fato, uma biointeração, uma comunidade, né? E aí, talvez até a gente poderia desmontar um pouco do que de fato é riqueza e pobreza, né? Aí um pouco dessa ótica para coisas que, inclusive, são meio que imediatas, né? Essa ideia de biointeração, de confiança, são coisas imediatas, são coisas do dia a dia, são coisas que estão ao nosso redor. E aí, novamente, aí parece que o trabalho, esse lugar que se precisa estar o tempo inteiro, porque senão você vai morrer de fome, distrai você para outras coisas, porque parece que ser bem-sucedido ou ser rico, ter muito dinheiro ou habitar certos espaços, enfim, né? Gente, vou poder agora, estou jogando ideias, mas... E aí eu queria que o Luiz falasse também mais sobre essa questão da biointeração, sobre a noção de confluência, de terra, né, de terreiro. Obrigado. Olha só, a vida inteira eu fui convidado para escrever. Eu sou da oralidade. Desde o meu primeiro ano de escola, eu aprendi a ler na primeira semana de escola. Escrever eu demorei um pouco mais, mas ler aprendi rápido. E desde o meu primeiro ano de escola que eu fui um orador da turma, fui orador, compositor de capa e tal. Mas eu nunca fui muito de escrever coisas longas. Até o nosso livro, se for olhar, ele não é um livro muito grande, considerando que tem vários textos que não fui eu que escrevi, principalmente. Bom, mas aí, de tanto ser convidado para escrever, eu não sabia o que escrever. Escrever o quê? Um romance? Eu sou um cara vida real. A minha vida é maravilhosa, a minha vida é festa, a minha vida parece uma peça cinematográfica. Só dá para acreditar porque eu vivo essa vida. Eu estou nas fronteiras sempre. Então, não vou escrever não tem nada para escrever. Mas depois de muitas conversas, eu resolvi escrever alguns questionamentos. Então, eu vou escrever uns questionamentos. Como eu atuei no movimento sindical, no movimento partidário, eu discuti também a questão da luta de classes, não li Karl Marx, mas li alguns artigos dos marxistas e conversei e convivi com muitos marxistas. Então, eu vou questionar essa história da luta de classe. E comecei a questionando a partir do processo de escravização. Porque eu vi muitos questionamentos. Os africanos, os negros, os quilombolas, são revolucionários ou não são revolucionários? Eles não têm o sentimento de empoderamento, eles não disputaram por dentro, não sei o quê, são alienados, muitas coisas contra nós quilombolas. E isso me incomodou demais. Olha, por que eu estou fazendo isso e não dizer alguma coisa? E no movimento sindical, na década de 90, estavam muitas essas discussões, desenvolvimento sustentável, agroecologia, já chegando a permacultura, e a agricultura familiar, o agronegócio, e muitos conceitos, e os componentes. Mais conceitos do que componentes. Então, eu resolvi apresentar alguns componentes. Então, para enfrentar esse debate sobre o desenvolvimento sustentável, nós temos o componente biointeração. E aí, nós vamos ver por que a biointeração é diferente do desenvolvimento sustentável. Porque no desenvolvimento sustentável, o máximo que você atinge é a reciclagem. Uma garrafa PET vai ser sempre uma garrafa PET. Você pode reutilizá-la, você pode reciclá-la, mas o PET está ali durante milhares e milhares de anos. Se você pega uma jarrazinha feita de barro, que a gente chama aqui uma quartinha, que também pode ser usada para guardar o líquido, melhor dizendo, tal qual a garrafa PET, e aquela jarra quebra, aquela argila volta para a terra e volta a ser argila. Mesmo ela tendo passado pelo fogo, com o tempo ela volta a ser argila. Ou seja, na biointeração as coisas se reeditam. As coisas circulam. Então, é começo, meio e começo de novo. No desenvolvimento sustentável, as coisas se reciclam, mas não se reeditam.
elas não voltam para o começo. Então é começo, meio e fim. É a mesma lógica eurocristã monoteísta. Então a biointeração ela aparece para cumprir essa função, para questionar o desenvolvimento. Mas aí eu penso, não, então vamos questionar o próprio desenvolvimento. O que é desenvolver? É desconectar. É tirar de. Então, a palavra nossa, agradável para nós, não é desenvolver, é envolver. Então, nós somos do envolvimento. O mundo da brincadeira, olha só, o que é a brincadeira? A brincadeira é um envolvimento. O mundo da brincadeira é o mundo do envolvimento. O mundo do trabalho é o mundo do desenvolvimento. É por isso que a galera não quer que a gente viva no mundo da brincadeira. Porque a brincadeira envolve, o desenvolvimento separa. Nas fábricas, nas lojas, eu trabalhei, conforme eu disse no começo, por um período. As pessoas não podem ser amigas, as pessoas não podem conversar, as pessoas não podem estar tão próximas. Tanto é que tem um chefe, tem um monitor, tem não sei o quê, e tal, tem um fiscalizando o outro. Eu trabalhei numa rede de lanchonete no Rio, foi o meu último emprego, durante 10 anos. Nós entramos 16 pessoas no mesmo dia. Com uma semana me convidaram para ser monitor. Passei ao cargo extra dos outros. Falei, não aceito isso aí não, eu vou continuar aqui. Passaram-se 2 anos. Todos os meus amigos foram promovidos, menos 2. Aí nós 2 que não fomos promovidos pedimos demissão. E fomos fazer outra coisa. E aí eu nunca mais fomos trabalhar. Eu estou dizendo isso para dizer que ali é o mundo da separação. No mundo da brincadeira é diferente. A pescaria só é gostosa quando tem muita gente. A capoeira só é gostosa quando tem muita gente. Assim, você pode até fazer capoeira sozinho, mas não é agradável. Ninguém gosta de fazer capoeira sozinho. Você pode até fazer um dos jogos mais bonitos, mas não é agradável. O agradável é fazer a roda mais bonita. O capoeirista não joga para si, ele joga para a roda. A capoeirista não joga para si, ela joga para a roda. A roda que joga para o capoeirista, mas o capoeirista joga para a roda. Isso é fantástico. Isso é brincadeira. O sambista não samba para si, ele samba para a roda de samba. Tanto é que ele fica chamando todo mundo para sambar. E ele não está preocupado quem vai sambar melhor. Ele está preocupado quem vai sambar mais. A diferença é essa. Quem mais vai sambar? Não é nem quem vai sambar mais. Ele está preocupado quem mais vai sambar. Então, isso incomoda. A sociedade colonialista não suporta a brincadeira, porque a brincadeira é o envolvimento. E o trabalho é o desenvolvimento. Mas o desenvolvimento para beneficiar a eles. Então é isso. É dizer que aí vem outros componentes na nossa narrativa, tipo, que é a cosmofobia, que a cosmofobia é essa doença dos colonialistas, essa obrigação de trabalhar, esse medo de faltar as coisas, esse medo de não ter o que comer. E para a gente ter mais uma reflexão sobre o mundo do trabalho, o que eles vivem dizendo? Olha, você tem que trabalhar para você ter uma carteira assinada, para você ter a sua velhice garantida, para você ter uma aposentadoria garantida, para você ter os benefícios previdenciários garantidos. Só precisa de benefícios previdenciários quem não tem geração neta. Porque, para nós, é assim, hoje, a minha filha vai trabalhar na cidade. A minha neta e o meu neto vão para a escola, mas quando chegam, ficam com a gente. Nós temos a função de apoiar a nossa geração neta. Tudo bem, eu sou aposentado como trabalhador rural. Sou aposentado como trabalhador rural, mas recebo um salário mínimo. Não é nem isso, porque eu tive que judicializar uma parte, ainda estou pagando os direitos advocatícios. Eu recebo 800 contos por mês de uma aposentadoria. Isso daria para ter a vida que eu tenho? Não. Eu continuo fazendo as coisas. Não trabalhando, mas fazendo as coisas. Que é diferente. Continuo fazendo as coisas para poder ter esse tempo. Mas é isso. Eu não vou dizer para minha neta parar de brincar. É o contrário. Aqui ainda assim, ei, menino, vai brincar. Ei, menino. E aí, é isso. A minha neta tem um grupo de vizinhos, umas crianças vizinhas, que eles passam o dia juntos fazendo as coisas. Tipo assim, a minha filha comprou uma bicicleta para minha neta. A minha neta comprou um quadro velho de bicicleta. Desmontou a bicicleta que a minha filha comprou, seminova,
e montou o quadro velho que ela comprou. A minha filha foi brigar com ela, não, nós aplaudimos. Nós aplaudimos porque ela foi capaz de desmontar uma bicicleta de um quadro e montar em outro quadro. Brincando. Então, a gente brinca de fazer as coisas. E voltando para o emprego. O meu filho teve empregado durante um período. E aí passou 4 anos empregado, quando saiu do emprego, o que ele recebeu de direito, o tal do dito direito, não deu para nada. Aí ele passou uns períodos aí, sem emprego, aí eu conversei com ele, meu filho, não se empregue mais não, vai trabalhar por sua conta. Tem a tal da MEI, tem umas leis que os movimentos sociais foram contra. Olha, a flexibilização do mundo do trabalho. Eu sou a favor da flexibilização do mundo do trabalho. Eu quero que quebre essa norma mesmo, quebre esses troços, porque as legislações trabalhistas são as correntes que nos amarram. Olha, se eu quiser trabalhar só 5 horas por dia, eu vou trabalhar 5 horas por dia. Se eu quiser trabalhar só 1 hora por dia, eu vou trabalhar só 1 hora por dia. Por que eu sou obrigado a trabalhar 8 horas por dia? Então, o que meu filho fez? Conforme eu disse no começo, meu filho hoje trabalha como diarista e fez um acordo com a companheira dele, voltando aí da mãe, que fez a mesma coisa no começo e não está podendo fazer hoje. O meu filho recebe uma diária razoável. Chamou a companheira dele e disse, olha, nossas crianças estão pequenas. Se você for trabalhar e eu for trabalhar, nós vamos pagar uma pessoa para cuidar das nossas crianças. A pessoa que nós vamos pagar vai ganhar menos do que o que a gente ganha. Então, primeiro nós estamos sendo um pouco injustos. E depois a nossa criança vai ser criada sem carinho, sem afetividade. Porque a pessoa está ganhando um pouco, não vai tratar essa criança bem, e depois a criança não faz parte do mundo dela. Ou melhor, um de nós vai ganhar as condições de vida. Então, acertaram. Ela está estudando e o meu filho estão vivendo muito bem. Em 2 anos, em 10 anos de pandemia, meu filho e ela cuidando da criança e meu filho cuidando da criança. Porque quando ele fala que é bom, ele não trabalha. Eu ia bem e quando ele faz as coisas bem feitas, agora eu sempre vai chamar ele. Porque ele trabalha com prazer, com arte. É confiável, ele não precisa expropriar ninguém. Então, essa fala longa é para dizer que quanto mais nós tivermos tempo para conviver com a nossa família, melhor. E a geração neta é para brincar com a geração vó. E a geração mãe é para fazer as coisas para dar suporte para todo mundo. Porque a geração vó já deu suporte e a geração neta também vai dar. Então, é começo, meio, começo. Só precisa da previdência social quem não tem família unida, quem não tem comunidade, quem não tem amizade. Acabou de ter uma festa aqui na nossa comunidade, nos dias 15, 16 e 17, ou seja, final de semana passado. Tinha mais de 50 pessoas aqui na minha casa, na nossa comunidade. Pessoas do Brasil inteiro. Aí eu achei engraçado, as pessoas disseram, Nego Bispo, a gente vai contribuir com o quê? Com a sua presença. Porque uma pessoa que pagou R$2.000 para chegar aqui, para vir me visitar, deveria ser recebida e foi recebida com as minhas condições. Eu me preparei o semestre todinho para receber meus amigos. Tudo que eu fiz no primeiro semestre foi para receber meus amigos. E recebi mais de 50 amigos e amigas durante 3 dias, com comida, só a bebida que eles pagaram, porque cada um escolhe a sua, mas com comida, com dormida, com banho de piscina, com banho de caldeirão, piscina natural, comida, com brisa, com alegria e sem institucionalidade, sem reunião, porque reunião também é um trabalho. Só conversando durante 3 dias. Foi uma festa. Por que nós conseguimos fazer isso? Porque a prioridade nossa é a vida. Não é o acúmulo. Eu podia pensar, caramba, tudo que eu ganhei durante o semestre, eu vou gastar em 3 dias. Gastar não. Ofertar, disponibilizar, compartilhar em 3 dias.
E até hoje, meus amigos e minhas amigas mandam mensagem de gratidão, as crianças vieram, minha neta ensinou as crianças da cidade a montar a cavalo, as crianças da cidade ensinaram a minha neta alguns truques aí da internet e de celular. A minha neta levou os adultos para conhecer a nossa roça, o meu neto levou os adultos para fazer uma trilha na Caatinga, foi maravilhoso. Tudo isso porque a gente priorizou a vida. Assim, falei demais, mas faz parte do meu ser. Faz parte do meu ser. Da Terra dos Povos. E aí eu sempre abro ele aleatoriamente e sempre cai nesse mesmo lugar que a gente fala que eles falam da escola, né? Por fim, é fundamental entender que essa escola precisa encantar as crianças e os jovens em relação a seu território e seu povo. Não se trata apenas de trabalhar a autoestima, mas de ter o conhecimento das mazelas do mundo e deles saberem que estarão mais protegidos no território que constituem ali e na Grande Aliança. Apenas por meio da experiência partilhada de acolhimento, alegria e exemplo, é possível construir valores e princípios, tais como a unidade da natureza, do povo, do território e da luta. Desse modo, nossas crianças e jovens podem perceber-se como parte de algo maior, sentindo-se completas a ponto de não acreditarem na besteira de ter algo quando crescerem. Desde criança, elas já são parte fundamental de um grande projeto de emancipação humana e da Terra. Queria jogar isso na roda para todo mundo. Enfim. Eu comecei dizendo do território onde eu fui criado e das relações com as plantas e do como a gente se relaciona brincando. Eu ia para a escola de pé. Eu cheguei a andar por dia 18 quilômetros para estudar. 9 para chegar na escola, no final do dia, estudar à noite. 9 no dia seguinte para chegar em casa pela manhã. Mas aí eu vinha da escola pela manhã e voltava para a escola à tarde. Então, no mesmo dia, eu andava 18 quilômetros a pé. Nem bicicleta tinha. Mas era muito prazeroso. Porque nesses 9 quilômetros tinha riacho. Tinha frutos, sempre tinha fruto. Sempre tinha. Tinha pássaros, tinha raposa, tinha animais o mais diverso possível, tinha cobra. Então, assim, eu ia andando, sabe, com a mente fervilhando. De repente eu posso ver uma cobra, como eu vou me defender? Mas de repente eu posso ver um fruto, será que vai dar tempo eu comer? Mas de repente vai ter o riacho, será que eu vou poder banhar? E o horário? Porque a escola estava fazendo isso, mexendo no meu tempo. E a escola dizia, você não pode tomar banho nesse riacho, porque você vai chegar atrasado. Você não pode comer essa fruta, porque você vai chegar atrasado. E eu era o número 1 na chamada, olha só. Aí, sempre, eu estava no corredor quando eu escutava o número 1, e eu sempre respondia meu presente do corredor. Porque sempre tinha uma fruta que me fazia atrasar um pouco. Mas, no mais, também sempre tinha um desgosto para mim não ir para a escola. Eu cheguei na 4ª série do primário, antigamente era assim que a gente dizia, primário e ginásio, mas na 4ª série do ensino fundamental, eu faltei 96 dias. Eu estou dizendo, não foi 96 aulas, 96 dias eu não fui para a escola. Eu não fui a metade do ano. Porque a escola não era prazerosa. E por quê? Eu já tinha aprendido o que nós precisávamos, que era ler, escrever e fazer cálculos no papel, porque de mente nós já sabíamos. Então, por que eu ainda tinha que continuar estudando? Era uma coisa muito sem graça. Assim, tanto é que quando eu cheguei no 4º ano, o tio Norberto disse assim, você sabe ler uma carta e escrever outra? Sei. Você sabe as 4 operações de conta? Sei. Você sabe fazer uma porta? Não. Você sabe fazer uma cadeira para sentar? Não. Então saia dessa escola e venha aprender a fazer as coisas que prestam. Porque o que prestava daí você já sabe. Entendeu? Então, assim, a nossa relação com o território é uma relação de compartilhamento, de confluência. Quando nós falamos em biointeração, mas nós falamos também na confluência. Quando nós falamos na confluência, foi para contestar a coincidência.
A sociedade cristã diz, a gente se encontrou por coincidência. Eu falei, não, eu não. Eu me encontrei por confluência, eu me encontrei porque andei. Não, melhor, nós nos encontramos porque nós andamos. Se nós tivéssemos parado, nós não tínhamos nos encontrado. Então não é coincidência, é confluência. Quando a sociedade cristã diz coincidência, ela está tirando a razão das coisas, o motivo das coisas, ela está tirando a origem e jogando para o além. Então a confluência é isso. Só que a confluência, ela se tornou uma palavra germinante muito mais presente do que a biointeração. Hoje, nas nossas conversas, a confluência está muito presente. Porque a confluência ela é muito ampla. E ela é um movimento fantástico, porque ela vem junto com a transfluência. Então, é transfluência, confluência, transfluência, confluência. Então, para chegar nessa história do território, estou te enrolando para chegar nisso. O que ocorre? No nosso livro, eu disse que a primeira grande confluência que nós tivemos aqui foi quando os africanos chegaram com as suas línguas isoladas, porque não tinha dois africanos falando a mesma língua, né? Segundo pensavam os colonizadores, então com as suas línguas isoladas. E encontraram os indígenas com línguas desconhecidas. Então, era africano com línguas isoladas que encontra indígena com língua desconhecida. Como esse povo se comunica? Por uma outra linguagem, que é a linguagem mais ampla, pela linguagem cosmológica. Esse povo se comunica através do vento, através das árvores, das águas, da terra, dos astros, dos pássaros, das vidas diversas. Então, através dessas vidas, os africanos confluenciam e se comunicam com os indígenas e formam os quilombos. Tem uma grande contribuição dos povos indígenas na formação dos quilombos, eles que conheciam isso aqui. E nós não podemos negar isso, porque isso é uma coisa muito bonita, uma das coisas mais belas. É essa confluência de povos que nunca tinham se visto fisicamente, mas tinham um contato cosmológico. Bom, daí, os colonialistas criminalizam o nosso modo de vida como organização criminosa e o modo de vida indígena como organização selvagem. E mantém isso até a Constituição de 88. Na Constituição de 88, agora, né, recente, os colonialistas dizem que tanto povos quilombolas como povos indígenas são povos de direito. Bom, mas não descriminaliza o nosso modo de vida, não absorve o nosso modo de vida. Só diz que não é mais crime, mas não absorve, não aceita. Aí eu digo que aqui nós temos uma outra confluência, é a confluência no mundo do direito. Mas aí eu digo que nós vamos transfluir a Constituição. Nós confluímos na Constituição para transfluir. E transfluindo a Constituição, nós vamos confluenciar nos nossos territórios. E aí eu digo isso pensando numa aproximação mais física mesmo, quilombo e aldeia, numa visita física. Só que a coisa continua na confluência cosmológica. O que acontece hoje? Para ir para essa conversa em Salvador, eu sugeri que convidasse a Geni Nunes, que para mim é uma das pessoas mais necessárias nesse momento que nós estamos vivendo. É uma pessoa que eu carrego no colo desde o momento que acordo até a hora que durmo. Poderosa. Poderosa mesmo. Poderosa no sentido da condição, não da submissão. Ela não é a poderosa que submete, não. Ela é a poderosa que não se submete. Ela tem o poder de não se submeter, que eu acho fantástico. Isso aqui é poder, o resto não é poder, é violência. Poder é a condição de não se submeter. A condição de submeter não é poder, é violência. Você tem medo, por isso viola. Bom, e aí, outro dia eu conversando com o Cacique Babau, porque no nosso livro eu fico dizendo que nós não somos afro-brasileiros, nós somos afro-pindorâmicos, que nós fomos trazidos de África para um lugar que era chamado Pindorama, mas aí umas pessoas disseram, mas tem vários povos aqui, quando os colonialistas chegam, mas também tem vários povos em África. Em África não só tem um povo. Eu não estou falando dos povos, estou falando do lugar. Esse lugar é chamado Pindorama, Terra das Palmeiras. Outro lugar chamado África. Ou então, é Afro-Pindorama. Aí eu perguntei, Babau, dá para a gente dizer Afro-Pindorama? Babau, super dá. Super dá, porque essa terra é mesmo a Terra das Palmeiras. Tem uma palmeira na Caatinga, tem palmeira no Cerrado, tem palmeira na Amazônia, tem palmeira em todo lugar. Então é a Terra das Palmeiras e tal. Ok. Aí é para dizer que o nosso território ele é cosmológico.
ele é muito amplo, não é a terra. Eu sou quilombola onde eu estiver. Aí tem uma galera aí que quer saber por nós, diz assim, não, mas se o quilombola não está no seu território, ele não é quilombola. Meu querido, a terra nunca foi dividida. Quem dividiu a terra foi as mentes doentes da cosmofobia. Quem é que... A terra é a mesma. Então, é dizer que as nossas relações territoriais são relações cosmológicas. Uma pessoa que não tem uma relação cosmológica, ela está desterritorializada. Quem não pode ter relações cosmológicas são os eurocristãos monoteístas, porque eles foram proibidos lá em Gênesis. Eles foram proibidos. A terra foi amaldiçoada em Gênesis pelo Deus cristão, Deus Jeová. Então, quem é que quer viver numa terra maldita? É por isso que eles estão querendo ir para Marte, Júpiter, para a Lua, eles estão caçando no meio de ir para longe, para se afastar da Terra. E eles sempre não ficam na terra deles. Ou, tipo, os europeus, eles têm a terra mais amaldiçoada do planeta. Aí eles não podem plantar o que comer na terra deles. Né? Aí eles ficam importando das terras dos outros. Eles até plantam, mas não plantam muito. Eles preferem importar das terras dos outros, porque nas terras indígenas. Por que eles estão querendo as coisas das terras indígenas? Por que eles estão querendo as coisas das terras quilombolas? Porque as nossas terras não foram malditas, não foram amaldiçoadas. Então, essa disputa, esse ataque aos quilombolas, esse ataque aos indígenas, esse ataque às pescadoras e pescadores, que praticamente, e nós estamos indo para esse caminho de dizer que não tem negócio de afro brasileiro, não é quilombola. Todo mundo que tem uma matriz cosmológica, politeísta, ou é quilombola ou é indígena. Porque o que nos define não é o mundo do trabalho, o que nos define não é a cor da pele, o que nos define é as relações, ou melhor, são as relações cosmológicas. Eu não sou quilombola apenas porque eu sou uma pessoa negra. Eu sou quilombola porque eu sou uma pessoa negra politeísta. Aquela pessoa negra que fica sempre colada no Bolsonaro, ela é uma pessoa adestrada, então ela não é uma pessoa quilombola. Ela é uma pessoa colonizada. Ela não é uma pessoa quilombola. A pessoa, apesar de ser uma pessoa negra, né? Negra, preto e tinto, como dizem os próprios colonialistas. Então, é colocar isso, que a territorialidade, ela se sustenta a partir das relações cosmológicas politeístas. Bom dia, amigo. Opa, deixa eu... bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta também, que é um pouco na linha do que o senhor já estava falando, do que a Vanessa comentou, que é sobre essas vivências das crianças, né, nos quilombos, nesses territórios que o senhor chegou falando, né, de como foi a sua infância, e daí eu queria saber, hoje, como estão essas crianças, essas infâncias no quilombo que o senhor vive e por onde o senhor passa, assim, se essas interações continuam acontecendo, se menos, se mais, se diferente, enfim, era isso que eu queria saber. Mais alguém? Então, algumas pessoas pensam o quilombo como uma coisa mono. O quilombo não é mono, o quilombo é poli. As pessoas, mas tem gente que sai do quilombo e vai embora. Então, não, isso não é problema, não. Também tem gente que volta. A vida é movimento para nós, é diversidade, é plural, é diversa. Então, nós temos criança, como a minha neta, que é vaqueira, mas nós temos o meu neto que quer ser médico. E para nós isso é tranquilo. Qual é o problema? De repente, o meu neto pode fazer medicina, retomar os conhecimentos que eles roubaram de nós e utilizar os dois conhecimentos. De repente, o meu neto pode fazer medicina e o meu neto pode aprender com o raizeiro. Vou até te dizer uma cena interessante. Outro dia, no período mais pico da pandemia,
Aí meu neto chegou e disse, estou muito triste, longe dos meus colegas, estou com medo até de sofrer uma depressão. Nada para fazer. O que eu fiz? Meu querido, você não vai ser médico? Vou. Olha, o médico que não sabe cozinhar não é médico. É um vendedor de remédio de laboratório. O médico tem que resolve as suas questões de saúde na alimentação, mesmo o ser humano. O único vivente que precisa de um remédio é o ser humano. Porque os outros seres, eles encontram e vivem o seu ciclo natural, divinamente bem. Então você aproveita esse período que sua avó também está ali quietinha e vai aprender a cozinhar com ela. Ele concordou. Hoje o cara está cozinhando divinamente bem, muito bem. Aí eu vi na televisão, olha, a Unicamp agora tem um curso que os médicos precisam cozinhar. Eu falei, caraca, devia ter me perguntado há mais tempo, eu tinha dito isso para eles. Que um médico não sabe cozinhar, não é médico, é vendedor de remédio, de laboratório. É um robô. É um cara que pega o livro para receitar, que pega o celular. Tem que saber cozinhar. A comida é a essência de tudo. E tá aí. Então, meu neto, de repente, eu nem sei se ele vai chegar a ser médico. De repente, ele vai compreender que cozinhando muito bem, ele vai viver melhor ainda. Mas são vários caminhos. O que ele for ser, ele vai ser. A princípio, nós estamos dizendo que ele vai ser médico. Bom. Aí, mas nós temos uma criança aqui, na nossa comunidade. Eu estou falando da nossa comunidade. Nós temos criança na nossa comunidade que tem 16 anos e já é um micro fazendeiro. Tipo assim, não é fazendeiro, mas assim, já tem uma grande criação de animais. Tem dinheiro e até empresta juros. Tá? O moleque é ninja, é um grande negociador. E aí nós temos pessoas aqui que cuidam muito bem dos animais. Nós temos pessoas que não fazem nada. Nós temos pessoas assim que seria, não vai fazer nada hoje, não, as latas estão cheias. Então, é uma diversidade enorme. E as crianças vão seguindo. Como é que a gente faz? A gente percebe que a criança está gostando de fazer uma coisa. A gente vai apoiar para fazer. Aí, de repente, a gente percebe que ela está fazendo outra coisa. A gente vai apoiar. Então, as crianças são a vanguarda. Nós somos a retaguarda das crianças. Não é nós que vamos escolher o destino da criança. É a criança que passa a definir o nosso destino. O nosso destino agora é segui-las. Porque se a gente começar a achar que a criança não pode sair do quilombo, por exemplo, eu saí com 18 anos, voltei com 22 e nunca mais saí para ficar. O outro, meu irmão, saiu e ficou. Eu tenho um irmão que mora em São Paulo. Saiu e ficou lá em São Paulo, qual é o problema? Continua sendo meu irmão, uma pessoa alegre, no bairro onde ele mora, é querido de todo mundo, você quase não anda com ele lá no bairro, as pessoas parando ele para pedir opinião, e ele está dando a contribuição dele da forma que ele sabe, mas ele é um cara que vive uma vida festiva. Então, é possível ser quilombola em qualquer lugar. E as nossas crianças... Outro dia, um jovem, no Rio de Janeiro, me perguntou, e a tecnologia? Como é que está as crianças do quilombo na internet? Meu querido, eu, com meus 62 anos, já estou com um celular com suporte para 5G. O 5G, não sei nem quando é que vai chegar lá na minha comunidade, mas eu já estou com esse celular. Naturalmente, não comprei, ganhei de presente, né? Mas quando for me dar o presente, eu disse, olha, aceito se for nessas condições. Se não for, um outro eu já tenho. Né? E eu faço as lives no celular. E isso é transformar a arma do inimigo em defesa. Olha aqui, nós usando a tecnologia para falar o que nós quer falar para nós, mas também para o inimigo. O inimigo, para o coronavírus. Então, as nossas crianças, elas são criadas num espaço de liberdade, de brincadeira, de experimentação. Tem um quilombo Costaneira, aqui, a 200 quilômetros do nosso. Se vocês um dia tiverem... Não. Se não, quando vocês tiverem condição, conheçam esse quilombo.
Quilombo Costaneira. É um reinado, é uma coisa enorme. Então lá você vai ter uma criança com 7 anos que toca uma gira de umbanda, que pega o atabaque e faz coisas monstruosas. Essa mesma criança coordena uma folia de reis. Essa mesma criança coordena uma roda de São Gonçalo. Essa mesma criança coordena uma roda de lezeira. Essa mesma criança coordena uma cozinha. Com 7 anos, né? Essa mesma... É assim, como assim? Como assim? Só que o tio dessa criança, que é mestre Naldo de Lima, faz a mesma coisa. E ela não sai da cola dele. Então, hoje, Naldo de Lima diz com muita alegria, enganam-se quem pensar que a tradição morreu. Olha aí, uma criança de 7 anos fazendo tudo que eu faço. Só que o pai de Naldinho, que tem 80, também faz tudo que Naldinho faz. A mãe de Naldinho, que está chegando nos 90, também faz tudo que Naldinho faz. Então, é dizer que não é o discurso, apesar de nós sermos da oratória, que as nossas crianças participam. É pela referência, é pelo olhar, é pela inspiração. É isso. Eu sempre digo, faz muito tempo, quando eu atuei na reforma agrária, eu coordenei muitas ocupações de terra, as pessoas pensam que eu sou apenas um tagarela, não é não. Coordenei ocupação de terra, pistoleiro veio de avião. E nunca perdi uma ocupação de terra. Ou melhor, nunca perdemos as ocupações de terra que eu participei, é melhor dizer isso. Mas assim, era lindo demais quando eu chegava nas comunidades e as crianças estavam brincando de ser nego bispo. As crianças estavam brincando de fazer ocupação. Não estavam brincando de ser polícia, não. Estavam brincando de ocupar terra. Isso é de chorar, isso é lindo demais. Sabe? As crianças estavam brincando de ser presa e de ser solta, mas pela ocupação da terra, não por um crime banal. Então, eu sempre digo, se uma criança nunca brincou de ser você, reveja sua trajetória. Porque você só pode ser uma pessoa... Bom dia, salve Nego Bispo. Eu tenho uma pergunta, que é algo que está me atravessando, né? Estou nesse universo da capoeira Angola, e algo que deixa eu e as minhas parcerias nesse ambiente a violência que atravessa as crianças, né? E como elas reproduzem essa violência de forma tão forte entre elas, né? E é algo que às vezes a gente fica sem resposta. E quando eu falo a gente que está num outro lugar, né? Enquanto mulher preta, acadêmica. A Capoeira Angola que eu faço parte é em Santo Amaro da Purificação, Recôncavo, na Bahia. E a gente vivencia essas relações de violência entre elas e vê que são todas reproduções do que elas vivem no seu ambiente familiar, né? E quando chega na capoeira, por exemplo, que a gente tem, né, um mais velho que movimenta esse espaço, a reprodução das violências, do castigo, né, da punição. Então, eu queria saber, assim, mestre, como você olha para esse lugar, né, quando as crianças respondem nessa comunicação entre elas e que várias coisas acontecem, né, sentimentalmente, emocionalmente. Como é que é essa pedagoginga, assim, dentro do quilombo, né, dentro da sua experiência com crianças? Então, a mercantilização de qualquer coisa traz a violência. A capoeira, da qual eu tomei muito conhecimento muito jovem, ela não era mercantilizada. Como é que acontecia as brincadeiras no nosso território? O pessoal estava fazendo uma moagem, ou seja, fazendo rapadura, no engenho. Um grupo de pessoas no engenho. Aí chegava um
e se atracava com o outro para jogar dentro da caldeira de garapa fervendo, dentro do mel. Para jogar de verdade mesmo. E jogava. Às vezes, a pessoa, para não cair na caldeira, enfiava o braço. Saía sem a pele do couro. Mas a pessoa que jogou ia cuidar daquela pessoa que perdeu a pele do braço. Na amizade, ninguém tinha o direito de se aborrecer com isso. Então, isso era um exercício de defesa, valendo. As crianças iam todas para o riacho. Na areia do riacho, porque aqui na Caatinga, né, os riachos secam um período, ou então secam uma parte. As crianças passavam o dia pegando queda de corpo na areia do riacho, treinando na areia do riacho, se batendo, pai, sangrava. Mas ninguém perdia o afeto, ninguém perdia a amizade. Isso era brincadeira. Depois, saía uma turma do engenho e ia jogar com outra turma do outro engenho, da casa de farinha com outra turma da casa de farinha, ou do mutirão da roça, jogar o jucá. O jucá é um dos componentes da capoeira mais discreto que nós temos. Ninguém mercantilizou o jucá até hoje. Mercantilizou o maculelê. O jucá não. Nós temos um vídeo circulando no YouTube que é o Jucá da Volta. Anotem aí e assistam. O Jucá da Volta, com o mestre Ernestino Damasceno. Ernestino. O Jucá da Volta com o mestre Ernestino Damasceno. Eu sou co-diretor desse vídeo aula. É um vídeo aula. Então o Jucá não foi mercantilizado. Por que eu estou colocando isso? É para dizer que mesmo a capoeira Angola, mesmo a capoeira, qualquer capoeira, primeiro quando você adjetiva a capoeira, você cria a possibilidade de mercantilizar. O adjetivo é uma marca. Então, a capoeira sem adjetivo, capoeira, ponto. É uma coisa. A capoeira Angola é outra, a capoeira regional é outra. E aí, as academias passam a ser lojas de vender capoeira. Com todo respeito. Então, é uma coisa que nós temos que questionar dentro da capoeira. A capoeira deve ser mercadoria para os colonialistas. Como instrumento de extrair dos colonialistas o dinheiro que eles expropriaram de nós. Mas a capoeira não pode ser mercadoria para nós. Um preto vender capoeira para um preto, aí é violência. E isso a gente sabe que acontece. Eu citei mestre Cobra Mansa. Cobra Mansa é um grande amigo que eu tenho na capoeira. Faz uma coisa muito linda. Mas depois que eu e Cobra Mansa nos conhecemos, nós mesmos crescemos muito com a nossa confluência. Nós aprendemos muito. Porque no nosso livro, você lê no nosso livro, que o que eu falo da capoeira no nosso livro é o que eu sinto da capoeira na minha vida. Eu faço uma comparação entre a capoeira e o futebol. Eu gostaria muito que você... Está disponível em PDF, vocês podem ver. Mas também quem quiser comprar esse livro, Colonização Quilombo, os Modos e Significações, ele está sendo vendido no WhatsApp de uma neta minha chamada Mona Muio. Mas vocês encontram ela no Instagram, Roça de Quilombo, que é o nosso Instagram. Você entra no Instagram, Roça de Quilombo, aí lá vocês encontram a Mona Muio e vocês podem comprar o livro físico se quiserem. Mas ele está disponível em PDF exatamente para que o conhecimento não seja mercadoria. O livro físico é mercadoria porque eu paguei para imprimir. Mas o que eu coloquei na nuvem, aí, como disse, que eu não paguei para colocar, então está disponível. Mas é dizer isso. É dizer que o grande problema da capoeira é a mercantilização. Então, o Cobra Mansa, ele aprendeu com muita habilidade. Ele ganhou dinheiro vendendo capoeira para todo mundo. Mas, de um tempo para cá, ele vem vendendo capoeira para os gringos e investindo no quilombo. Então, é uma coisa muito bonita, né? Cobra Mansa tem várias críticas, eu também tenho. E aquela pessoa que não é criticada não tem amigo. Tem puxa-saco. A pessoa que só falam bem, se só falaram bem de mim, está errado. O meu amigo tem que ser capaz de ver o meu defeito. Se ele não consegue ver o meu defeito, ele não é meu amigo, ele é puxa-saco, ele está cego. Então, o Cobra Mansa tem muitos defeitos e muitas qualidades e anda tudo junto. Mas eu recomendo vocês pesquisarem sobre o Cosmo Angola, que é a mistura do cosmograma de Bacongo com a capoeira Angola. Vale a pena ver. Mas é isso. Eu recomendo que você leia o texto, porque o texto diz o que eu sinto da capoeira, mas essa minha fala diz o que eu vejo na capoeira.
Nós precisamos desmercantilizar a capoeira para o nosso povo. Como assim? Como é que os quilombolas, como é que o povo afro inventou a capoeira e o quilombola não pode fazer capoeira porque não tem dinheiro para pagar? Aí essa culpa não é do colonialista, não. Isso aqui está em nós. Então, assim, tudo bem que os mestres precisam viver, mas os mestres nos quilombos não precisam virar mercadoria para viver. E vivem. E vivem muito bem. E os mestres no quilombo não vendem o seu saber. Aqui no quilombo, todo mundo pergunta para quem sabe mais e quem sabe mais ensina. Eu pergunto para muita gente me pergunta. E assim funciona entre nós. A minha neta pergunta e todo mundo ensina. Então é só dizer isso, que essa história da capoeira, de não ter castigo na capoeira, a palavra castigo está errada. Na capoeira tem ensinamento. Agora, o ensinamento, às vezes, ele exige um esforço, que não é obrigatoriamente um castigo. Por exemplo, o meu tio, que era jucazeiro, ele queria ser a pessoa mais rápida do mundo. Então, o que ele fazia? Ele armava a rede, não sei se todo mundo aí já deitou de rede alguma vez na vida, mas ele armava a rede e mandava as duas irmãs dele cortarem as duas cordas ao mesmo tempo, para ele cair em pé. Não caía em pé, caía deitado, se arrebentava, se estatelava no chão, é muito rápido. Você, puf, corta as cordas, a gente desce. Mas ele fez isso até cair em pé e segurar a rede. Ele chegou no nível que as duas irmãs cortavam as cordas de facão ao mesmo tempo, pá, e ele caía em pé e segurava a rede. Então isso não foi um castigo, isso foi um esforço. E foi ele que escolheu isso. Ele disse, eu quero cair até aprender a ficar de pé. Então tem coisa na capoeira que se diz que é castigo, porque a gente tem uma linguagem também viciada, mas tem coisa que é ensinamento, um ensinamento duro, porque determinado movimento não se faz sem muito esforço. Mas aí é isso. O que eu sinto, tenho conversado isso muito com Cobra Mansa, tenho conversado isso também com Mestre Janja. Você falou de Santo Amaro, eu tive em Santo Amaro ano passado. Ano passado, eu tive a alegria de passar lá. Tem uma amiga que não sei se você conhece, que é Clarice Odu, que também faz capoeira em Santo Amaro, pelo menos visita em Santo Amaro, enfim. Mas é isso. Nós precisamos desmercantilizar a capoeira para o nosso povo. É preciso que alguém que está na cidade, nas academias, crie coragem de dizer assim, olha, eu vou escolher um quilombo e vou para esse quilombo compartilhar a capoeira com o povo do quilombo, né? E o povo do quilombo compartilhar com essa pessoa outras coisas que essa pessoa não sabe fazer. Um pouco isso. Sim, né, Gumbis? Essa discussão que eu tive, inclusive, sobre isso, o que a gente faria, né, enquanto educadoras nesse ambiente da capoeira, é com Luana Gonçalves, que é uma amiga sua também, que mora em Santo Amaro, e que sempre usa os seus ensinamentos nesse lugar, né, de reflexão do que a gente faz agora, né, porque é uma aprendizagem, a gente está ali aprendendo, confluindo o tempo todo, com o novo, com o velho, com o que a gente, né, já experienciou nas nossas vidas, né, na nossa infância, e ficar sempre nesse lugar de como a gente pode ser inteligente nessas respostas, né, ter inteligência num tratamento, num cuidado com uma criança, porque ela vai levar isso para a vida toda, né, principalmente os fundamentos que a capoeira exerce. Então, essa história aí da rede já trouxe muitas reflexões aqui. Muito agradecida. Bom dia a todos, licença. Prazer te conhecer, Bispo. Eu só tinha uma amiga que vivia falando de ti, e aí eu fiz esse curso bem também esperando ter esse momento de troca, e fico muito feliz com as suas palavras, né? E eu acho que, né, até minha vida tem mudado bastante, porque
eu era funcionária pública, né, e decidi largar para ir juntar a minha família num território, né, numa terra mesmo, na zona rural. E isso que você fala que da previdência, né, que só precisa de previdência que não tem família, e eu acho que é isso que a estrutura social, né, esse mundo todo colonial fez, foi realmente separar as nossas famílias, principalmente as famílias urbanas, né, e eu falo isso pela minha. E aí, eu agora estou nessa tentativa de juntar a família, que primeiro já juntou eu e minha mãe, já está próxima de outra irmã nessa terra, né? E desse medo. E aí, desse medo que eu queria falar, é esse medo de largar, né? Porque várias falas durante o curso aqui do Icamará foi dessa, né? Já vendo que esses espaços institucionais, a escola, a universidade, né? O próprio trabalho, é um espaço que nos adoece, né? Várias pessoas falaram aqui e outras tantas falaram de como foi muito mais saudável quando romperam esses espaços e criaram seus próprios espaços, né? Nesse de valorizar, né? Fiquei muito isso, né? De valorizar o desempregado, né? Tem uma página que eu sigo que eu gosto bastante de educação racial, que é o Ocotô, Quilombo Ocotô, que eles ficam zoando que eles são desempregados, né? Que estão trabalhando, claro, fazendo estão gerando, fazendo várias coisas, mas longe das vagas de emprego brancos, né? Isso, né? Então, e aí dessa história que você contou da rede, é isso, a gente já sabe o caminho, né? A gente sabe que esse processo de integracionista, da gente achar que entrar na Casa Grande é preto no top, não sei o quê, a gente já sabe que isso aí é furada, né? Ao mesmo tempo, a gente cai sempre nas mesmas armadilhas, né? De querer estar entre eles, e acho que o ponto é que você falou agora aí, que eu já estava preparando para falar, é de pagar o custo, né? Porque todas as escolhas, toda encruzilhada, quando você escolhe um caminho, você deixou de trilhar outros. E a gente não quer pagar o custo que os nossos ancestrais, quando construíram os quilombos, que é a nossa maior orgulho no sentido de se tem uma história de levante de resistência negra, né, forte e consolidada, são os quilombos que saíram das fazendas e foram construir outros modos de existir que valesse a vida, né? Porque naquela época sair da Casa Grande, né, fugir das senzalas era a vida, né? Porque cachorro e todo o processo de repressão que tinha com os africanos que fugiam, né? E hoje que a gente vive essa escravidão mental, a gente não quer pagar o custo, que nesse pé a gente muitas vezes fica nesse medo, né? E eu falo isso que eu estou nesse processo estou nessa transição, né? Estou nesse processo de fortalecer nosso território, esse que é o Casulo, fica em Palmeiras, na Bahia, né? Que logo mais vai estar aberto para receber também aí as vadiações, as brincadeiras, o coco, o jongo, o tambor. E aí eu meio a minha ideia de, né, perguntar, não dialogar, né, confluir aí, essa ideia de confluência é bem, não tinha, já tinha escutado as palavras, mas não nessa perspectiva. Aí era disso, né, de como é os custos, né, de buscar de voltar para a terra e não ter medo de se associar à família, né, de construir os nossos espaços, né. E aí você já falou. E uma outra coisa que na sua fala, que eu só tive um pouco de, né, deu uma inquietação, é isso, né, da gente fica comercializando as nossas culturas com os brancos, com os gringos, né, e aí a gente tem vários exemplos aí, né, de como, e quando eles aí passam a vender as coisas, né, e falar da gente, e aí eles que tomam o protagonismo do que era nosso, e a capoeira é um ótimo exemplo disso, né, você vai ver vários aí mestres e, né, exemplos de como que os brancos, quando entram, né, criam suas... E até capoeira orgânica já rolou aí nessa história toda. Era isso, um prazerzão aí.
Vou até mostrar agora, não está terminado, né? A gente tem um exercício que era da atividade do curso, mas nem sei se é para apresentar hoje, não me atentei. Aí eu vou apresentar aqui o meu, é só uma imagem, deixa eu ver se eu... Que é a nossa encruzilhada, e onde a gente vai buscar as nossas fontes, né? Se a gente fica nesse preso nas cidades, ou se a gente vai buscando e mergulhando na riqueza que existe nas nossas aldeias, nos nossos quilombos, e toda a magia que possa estar nas cabaças, nas mirungas, né? É isso. Bom dia, bom dia a todos, licença, prazer te conhecer, Bispo. Eu só tinha uma amiga que vivia falando de ti, e aí eu fiz esse curso bem também esperando ter esse momento de troca, e fico muito feliz com as suas palavras, né? E eu acho que, né, até minha vida tem mudado bastante, porque eu era funcionária pública, né, e decidi largar para ir juntar a minha família num território, né, numa terra mesmo, na zona rural. E isso que você fala que da previdência, né, que só precisa de previdência que não tem família, e eu acho que é isso que a estrutura social, né, esse mundo todo colonial fez, foi realmente separar as nossas famílias, principalmente as famílias urbanas, né, e eu falo isso pela minha. E aí, eu agora estou nessa tentativa de juntar a família, que primeiro já juntou eu e minha mãe, já está próxima de outra irmã nessa terra, né? E desse medo. E aí, desse medo que eu queria falar, é esse medo de largar, né? Porque várias falas durante o curso aqui do Icamará foi dessa, né? Já vendo que esses espaços institucionais, a escola, a universidade, né? O próprio trabalho, é um espaço que nos adoece, né? Várias pessoas falaram aqui e outras tantas falaram de como foi muito mais saudável quando romperam esses espaços e criaram seus próprios espaços, né? Nesse de valorizar, né? Fiquei muito... Isso, né? De valorizar o desempregado, né? Tem uma página que eu sigo, que eu gosto bastante de educação racial, que é o Cotô, Quilombo Cotô, que eles ficam zoando que eles são desempregados, né? Que estão trabalhando, claro, fazendo estão gerando, fazendo várias coisas, mas longe das vagas de emprego brancos, né? Isso, né? Então, e aí dessa história que você contou da rede, é isso, a gente já sabe o caminho, né? A gente sabe que esse processo de integracionista, da gente achar que entrar na Casa Grande é preto no top, não sei o quê, a gente já sabe que isso aí é furada, né? Ao mesmo tempo, a gente cai sempre nas mesmas armadilhas, né? De querer estar entre eles, e acho que o ponto é que você falou agora, aí que eu já estava preparando para falar, é de pagar o custo, né? Porque todas as escolhas, toda encruzilhada, quando você escolhe um caminho, você deixou de trilhar outros. E a gente não quer pagar o custo que os nossos ancestrais, quando construíram os quilombos, que é a nossa maior orgulho no sentido de, se tem uma história de levante de resistência negra, né, forte e consolidada, são os quilombos que saíram das fazendas e foram construir outros modos de existir que valesse a vida, né? Porque naquela época sair da Casa Grande, né, fugir das senzalas era a vida, né? Porque cachorro e todo o processo de repressão que tinha com os africanos que fugiam, né? E hoje que a gente vive essa escravidão mental, a gente não quer pagar o custo, que nesse pé a gente muitas vezes fica nesse medo, né? E eu falo isso que eu estou nesse processo estou nessa transição, né? Estou nesse processo de fortalecer nosso território,
esse que é o casulo, fica em Palmeiras, na Bahia, né, que logo mais vai estar aberto para receber também aí as vadiações, as brincadeiras, o coco, o jongo, o tambor. E aí eu, meio nessa, a minha ideia de, né, perguntar, não dialogar, né, confluir aí, essa ideia de confluência é bem, não tinha, já tinha escutado as palavras, mas não nessa perspectiva. Aí era disso, né, de como é os custos, né, de buscar de voltar para a terra e não ter medo de se associar à família, né, de construir os nossos espaços, né. E aí você já falou. E uma outra coisa que na sua fala, que eu só tive um pouco de, né, deu uma inquietação, é isso, né, da gente fica comercializando as nossas culturas com os brancos, com os gringos, né, e aí a gente tem vários exemplos aí, né, de como, e quando eles aí passam a vender as coisas, né, e falar da gente, e aí eles que tomam o protagonismo do que era nosso, e a capoeira é um ótimo exemplo disso, né, você vai ver vários aí mestres e, né, exemplos de como que os brancos, quando entram, né, criam suas, e até capoeira orgânica já rolou aí nessa história toda. Era isso, um prazerzão aí. Vou até mostrar agora, não está terminado, né? A gente tem um exercício que era da atividade do curso, mas nem sei se é para apresentar hoje, não me atentei. Aí eu vou apresentar aqui o meu, é só uma imagem, deixa eu ver se eu... Que é a nossa encruzilhada, e onde a gente vai buscar as nossas fontes, né? Se a gente fica nesse preso nas cidades, ou se a gente vai buscando e mergulhando na riqueza que existe nas nossas aldeias, nos nossos quilombos, e toda a magia que possa estar nas cabaças, nas mirungas, né? É isso. Silêncio também é fala, né, gente? Silêncio também diz muito, né? Então, posso aproveitar o silêncio e dizer uma coisa que às vezes eu acabo esquecendo de dizer, mas vou dizer. Eu declamo, mas eu só declamo com uma motivação muito grande. Eu não consigo declamar por declamar. Eu faço repente, eu sou filho de repentista. Às vezes eu faço um repente, assim, a queima-roupa, numa motivação encomendada, às vezes. Mas as declamações, não. E aí, eu tenho uma declamação que, inclusive, foi musicalizada pelo Las Matumbi, está no Spotify, com algumas modificações, mas ele me pediu licença para fazer, para adequar a métrica dele. É um querido, gosto muito do Las Matumbi, acho que é um dos caras que canta, sabe, as nossas brincadeiras de forma muito bacana. Mas ela diz assim: caminhando pelos penhascos, atingimos o equilíbrio das planícies. Nadando contra as marés, atingimos a força dos mares. Edificando nos lamaçais,
atingimos a firmeza dos lajeiros. Habitando nos rincões, atingimos a proximidade da redondeza. Nós existiremos sempre, sorrindo nas tristezas, para festejar a vinda das alegrias. Nós somos a gira da gira na gira. A nossa trajetória nos move, a nossa ancestralidade nos guia. Ai, que coisa linda, velho. Então, isso é para dizer que nós estamos vivendo o apocalipse da sociedade eurocristã monoteísta. E eles mesmos disseram, só ficarão os escolhidos. E é verdade. Porém, eles não sabiam que nós somos os escolhidos. Exatamente porque nós nos escolhemos. Vivas, viva, porque todas as vidas são necessárias. Perdeu, neném?